Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é quarta-feira da primeira semana do Advento. Hoje é dia 2 de dezembro. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de quarta-feira para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então, os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: Eu tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos amigos, o evangelista Mateus, no Evangelho de hoje, em primeiro lugar, nos apresenta um resumo das atividades de Jesus entre o povo. Ele se mantém em contato direto com as multidões. Essa atitude de Jesus era reprovada pelos fariseus puritanos da época. Para eles, seria uma impureza do ponto de vista do judaísmo. Jesus estaria em constante estado de impureza por estar próximo do povo que era considerado impuro por eles. Mas Jesus, rompendo com o legalismo farisaico, fica junto do povo, se compadece deles e cura as suas enfermidades. As diversas curas de Jesus, apresentadas no início do Evangelho de hoje, são sinais de sua ação libertadora da opressão e da exclusão social a que os pobres, tanto pobres judeus como não judeus ou gentios, eram submetidos. Depois do relato dessas curas, o Evangelho de hoje nos fala de uma nova multiplicação dos pães. Mateus narra 2 vezes a multiplicação dos pães. A primeira vez teria sido em território judeu. Confira o evangelista Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. E o segundo relato da multiplicação dos pães, que é o evangelho de hoje, seria para uma numerosa multidão, versículo 30, que acompanhava Jesus e da qual ele se compadeceu e que era formada, na sua maioria, por pessoas estrangeiras. Temos esta conclusão pelo fato de Jesus estar em território pagão. Mateus quer nos mostrar que Jesus Cristo veio para todos. As cenas descritas por Mateus nos 2 relatos da multiplicação têm pouca
muito pouca diferença. Mas o sentido é exatamente o mesmo. A diferença maior das duas narrações é o público. Na primeira narração, prevalece os judeus. Na segunda narração, prevalece a presença dos gentios. Comendo com os gentios, Jesus revela que o banquete do reino é para todos. A multiplicação dos pães representa e pré-anuncia o banquete eucarístico ao qual todos são convidados, principalmente os pobres, doentes, desamparados, humildes e todos aqueles que ajudam os necessitados. Neste texto da multiplicação dos pães, é Jesus quem toma a iniciativa, diferentemente da narrativa do primeiro texto. Ele olha para a multidão e sente compaixão. Quero entender nesta compaixão de Jesus não só a preocupação dele com a fome biológica daquele povo, mas também com a fome e a sede messiânica. O povo tem fome e sede da palavra de Deus. Esperavam por um libertador que viesse quebrar as cadeias injustas e que tornasse presente o reino de Deus. Jesus, desde o início de seu ministério, se dirige aos judeus e aos gentios e os convidam a segui-lo. Esta atitude de Jesus nos leva a entender melhor o seu plano salvífico. De fato, Jesus é o Salvador de todos os homens e do homem todo. Que o Senhor prepare os nossos corações com a força da sua graça, para que ao chegar o Cristo, nosso Salvador, nos encontre dignos do banquete da vida eterna e Ele mesmo, passando, nos possa servir o alimento da eternidade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia. Abençoe também seus trabalhos e motivações, e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, receba neste momento a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, muita saúde, paz e bem.